Shalom desde Sião. Notícias de Israel, Café Torá apresenta ABC da Páscoa Judaica e Messiânica. Shalom desde Sião, mais uma vez aqui Miguel Nikolaevski do Notícias de Israel, Café Torá. Estamos em mais um programa sobre o Pessach, a Páscoa Judaica. E hoje eu quero falar sobre alguns costumes importantes a serem praticados nessa Páscoa ou nessa festa judaica. E, obviamente, quem mais conserva aí esses costumes são os judeus ultra-ortodoxos, diferenciando dos messiânicos, que até fazem certas coisas, mas não de forma tão rígida e precisa quanto os judeus ultra-ortodoxos. Isso porque, obviamente, para o judeu messiânico, uma tradição você não tem a obrigação de fazê-la, mas você cumpre uma tradição por gostar de fazer aquilo, não porque é obrigatório. Já em termos do judaísmo ultra-ortodoxo, a tradição muitas vezes é confundida com a mitzvah, que é a ordenança, o mandamento. E é por isso que hoje eu quero falar um pouquinho sobre esses assuntos. O primeiro deles é a trumá. Em todas as festas judaicas existe a tradição de fazer trumá. Trumá significa oferta, ou esmola, ou ajuda, ou doação. Ou seja, é muito comum, assim como em todas as festas judaicas, fazer doações. Ora, em que isto está baseado? Isto está baseado, obviamente, na ordenança que havia do povo de ir até o local onde era celebrada a festa, no caso no tabernáculo ou em Jerusalém, e consumir ali as ofertas que eram trazidas de uma vez a cada 4 anos. O consumo na região de Jerusalém ou em volta do tabernáculo abençoava a economia da onde estava o santuário. Então, uma forma que o povo de Israel faz hoje é dar ofertas ou fazer doações durante as festas, como se fosse mitzvah, ordenança, por causa dessa ordenança que havia no passado. Então, é muito comum em Israel, nesse período da festa, dar doações, seja para quem for ou que organização for. Nós temos, obviamente, outras tradições, mas eu quero justamente salientar que essa talvez seja uma das tradições mais fortes que não estão conectadas com a cerimônia em si. Afinal de contas, essa tradição é praticada mesmo antes da festa. Outra coisa importante que é considerado tanto pelos judeus messiânicos como os ultra-ortodoxos, que é bastante interessante fazer, é, pelo menos, fazer uma matzá na própria casa. Isso é apenas tipo um fun, algo agradável, né? Claro, a gente compra matzá no supermercado, mas nada como fazer matzá em casa. Claro, a matzá do mercado, por ser industrial, ela é mais suave, é mais fácil de quebrar, mais crocante, né? Mais bem preparado, porque é preparado por máquina, mas o fato de fazer matzá com a família faz com que as pessoas também participem disso. E é importante salientar que a matzá ela não tem nada, é só farinha e água, tá bom? Você pode até botar um pouquinho de óleo para não grudar, mas ela praticamente não tem nada. E o mais importante de tudo é que no momento em que você começa a sovar a massa, até chegar no forno, a regra ultra-ortodoxa diz que tem que ser no máximo 18 minutos. Caso contrário, a massa começará a fermentar e aí está invalidando o processo de preparação da matzá, que é o pão ázimo. Se vocês perguntam até agora o que é a matzá, é o pão ázimo, né? E vou mostrar aí para vocês também como é que fica esse pão e como é assado esse pão também na foto que eu vou postar agora. Bem, esta é mais uma tradição que eu acabei de contar para vocês e também já falei sobre a alimentação.
uma das tradições que nós temos também na alimentação é comer a cabeça do peixe. Muita gente já não faz mais isso, mas no passado era comum comer a cabeça do peixe para lembrar o texto que diz que o Senhor Deus nos colocou por cabeça e não por cauda. Tá bom? Então, essa é uma tradição principalmente dos judeus orientais ou do norte da África. É uma tradição forte, mas que está aí desaparecendo porque as pessoas não querem mais comer cabeça de peixe. As pessoas querem comer filé mignon hoje em dia. Mas essa é uma tradição antiga e eu tenho certeza que nos antros ultra-ortodoxos essa tradição é mais conservada. Bem, existe mais uma tradição que eu quero falar para vocês também, que é muito comum, principalmente dos judeus do norte da África, é comer um peixe que a gente chama de Nessihat Nilus, ou seja, princesa do Nilo. É um peixe de água doce que se faz com heraim, né, é chamado de heraim, é um peixe picante, com bastante pimenta e um molhinho de tomate. Então, essa também é uma tradição forte no Pêssar. Portanto, essas são as dicas aí para o Pêssar em termos de tradição, mas vai ter outras dicas também no próximo capítulo. E agora eu quero falar sobre a coisa mais importante e mais tradicional de todas, que é a Haggadah. Haggadah quer dizer pronunciação, é o ato de contar ou conto da Páscoa, onde normalmente se usa um livreto onde as pessoas vão lendo a história da Páscoa, seja com passagens do Êxodo, seja com bênçãos tradicionais ortodoxas, seja com passagens dos Salmos, por exemplo. Então, já eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu preparei com diversas Haggadot, ou seja, diversas capas e páginas de livretos como esse. Existem Haggadah de tudo quanto é tipo de jeito, seja ultra-ortodoxa, seja arqueológica, seja histórica, seja para criança. É um resumo daquilo que deve ser falado na Páscoa. E o que é mais importante é que, pelo menos, tem aí uma leitura básica que conte a história da saída do povo do Egito, da nossa gratidão porque um dia fomos escravos e hoje somos livres, mas não existe uma forma e um limite de o quão longo pode ser uma Haggadah ou quão curta ela pode ser, tá bom? Claro que os jovens querem que seja bem rápido para poder comer logo, e os mais experientes e mais maduros querem que ela seja um pouco mais longa para que possa abranger ainda mais textos da Palavra de Deus. Bem, dá uma olhadinha nesse vídeo e depois a gente vai encerrar. Chag Sameach, Pesach Sameach, boas festas, Feliz Páscoa. Nós estamos apresentando aqui uma coleção de Haggadot. Haggadah é a leitura que é feita durante a ceia do Pêssar em todas as casas de Israel e do povo de Israel em todo o mundo. Esta, por exemplo, é uma Haggadah ultra-ortodoxa. Pode-se perceber, por causa dos desenhos e das explicações, que o contexto é religioso. Porém, há muitos outros tipos de Haggadah. Então, eu quero convidar a você para apreciar esta coleção de Haggadot. Desde as Haggadot mais tradicionais, para adultos, até mesmo Haggadot para laicos e para crianças. Assim a diversidade no povo de Israel. Em resumo, as Haggadot, elas contam a história do Pêssar, da saída do povo da terra do Egito. Elas contam como deve se preparar a festa, evitar os pães levedados, purificar as casas, retirando os fermentos. Nas Haggadot existem também não só as histórias da saída do Êxodo, mas também muitas bênçãos que são proclamadas durante esta festa incrível. Além disso, o texto não somente lembra da saída do Egito, mas também do dia a dia do povo de Israel ao longo de sua história, até mesmo do período dos reis, dos babilônios
e do cativeiro. As primeiras Agadot surgiram por volta do 10º século ou 11º século da Era Comum, e elas foram evoluindo com o tempo, onde foi acrescentados diversos outros textos, até que se formou a Agadá atual, que basicamente é um texto comum em todas as casas de Israel, com algumas diferenças dos textos e das bênçãos que são proclamados entre os Ashkenazi e entre os Sfaradi. Ashkenazi são judeus da Europa e Europa Oriental, e os Sfaradi são judeus da Europa Ocidental, principalmente Espanha, Portugal e Marrocos. Esta Agadá, por exemplo, é um exemplo de uma Agadá que é feita para os Olim Hadashim, que são os novos imigrantes. Ela tem de um lado o texto todo em hebraico e do outro lado o texto todo em espanhol. Ela tem menos ilustrações, para que tenha mais espaço para os textos nos dois idiomas. Esta outra Agadá, por exemplo, ela foi promovida por um banco em Israel, orientado para o público de maior poder aquisitivo. Suas ilustrações são composições de imagens da Terra Santa, associadas com a história da saída do povo de Israel da terra do Egito. Essa é uma Agadá muito mais para os laicos do que para os religiosos, que procuram ver na Agadot parte dos ritos que eles têm que cumprir durante o Seder, que é a ceia do Pêssar. Esta Agadá é uma das mais interessantes. Ela se chama Agadá Arqueológica. Ela foi criada por professor Michael Avi-Yonah e é muito interessante. Ela mostra diversos sítios arqueológicos e artefatos arqueológicos associados à história do Êxodo. Ela mostra imagens do Êxodo antigo. Ela inclui também todos os textos que tem nas outras Agadot, além de explicações históricas e arqueológicas sobre cada questão. E até mesmo muitos artefatos encontrados ao longo da história relacionados a Pêssar. Muitos deles foram feitos a partir do 10º século, na Europa, e aqui estão expostos nessa Agadá belíssima. A Agadá histórica e arqueológica é sem dúvida alguma única, e a minha esperança é que você também possa ter sua própria Agadá. Chag Sameach, boas festas, Pesach Sameach, Feliz Páscoa. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo sobre Agadot. No próximo vídeo eu estarei lendo a Agadá Messiânica, então fique atento, aperta o sininho se você ainda não o fez, deixa o seu comentário e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. Aqui é Miguel Nikolaevski, do Café Torá Notícias de Israel, e até o próximo programa. Notícias de Israel, Café Torá acabou de apresentar ABC da Páscoa Judaica e Messiânica.